Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Vamos nos preparando para dar continuidade aos nossos estudos do poder do subconsciente de Joseph Murphy. Hoje, capítulo 13. Então vamos continuar avançando nos nossos estudos deste livro, né? Indo para uma jornada aí final em relação a este livro. Já passamos da metade dele. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, que se chama O Subconsciente e as Maravilhas do Sono. Um assunto muito importante para quem busca transformação, desenvolvimento pessoal em todas as áreas da vida. Tá? Então, o capítulo de hoje é o capítulo 13, sobre as maravilhas do sono. Eu já citei isso em outros capítulos. Ele enfatiza essa questão da utilização do sono em relação a programar a mente subconsciente. Aí eu vou ampliar um pouco esse entendimento com vocês e vou utilizar na explicação outras leis que estão por trás disso e a questão vibracional também, tá? O que acontece? Guardem o seguinte ensinamento. Guardem o seguinte ensinamento, que é um princípio de física, só que tem a ver também com a vibração espiritual, tem a ver com os padrões sistêmicos, tá? Existe uma lei que se chama assim, ó: a forma como começa perpetua. A maneira como começa perpetua e tendenciona também a forma como termina. Um exemplo disso é relacionamentos amorosos, por exemplo, que começam errado. Normalmente esse padrão perpetua ao longo da relação e na grande maioria das vezes termina por uma questão parecida, similar. Então, repetindo a lei: a forma como começa perpetua e a forma como termina começa. Por exemplo, as pessoas que terminam relacionamentos amorosos e já emendam um relacionamento no outro, a chance de repetir os mesmos problemas, repetir o padrão, é 9 em 10. Né? Por quê? Porque a forma como termina, começa. Se a pessoa não parar, viver ali um processo de luto, de transformação, reformular esse padrão para começar de um jeito diferente. Então, repetindo, para quem chegou agora ou para quem não entendeu, a maneira como começamos as coisas tende a perpetuar o padrão. Por isso que as questões de família de origem, os padrões que trazemos da família de origem, da infância, o primeiro sistema que nós entramos, tende a perpetuar nas outras áreas da vida. E é nessa origem que nós tratamos nas terapias sistêmicas, o início dos padrões. Ou na hipnose, por exemplo, quando a gente faz regressão, na origem, aonde começou determinados padrões, determinados movimentos. Então, a maneira como começa, perpetua. E a maneira como termina, condiciona a forma como começa, porque é uma onda, entende? Imagina aqui, começou assim. A tendência é o quê? Perpetuar assim.
Aí termina assim aqui. Aí se já começa outra coisa, qual que é a tendência? Já começar no mesmo padrão. É um princípio de física. Se você olhar por esse ângulo, movimentos energéticos, é muito difícil você ter a energia sair, ela tá assim, de repente ela sai assim. Ela tem toda uma fase de transição. Por isso que também, por exemplo, quem faz transição de carreira, você precisa ter paciência com uma fase de transição para sair de um padrão, entrar no outro, tem um período, né? Tem um período de reformulação do novo movimento, né? Onde um vai saindo, o outro vai entrando. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse capítulo abre o precedente diante dos ensinamentos para a gente conversar sobre as rotinas noturnas e as rotinas matinais, que todo buscador, toda pessoa que realmente tem uma intenção de alinhar sua frequência, sua energia, sua transformação pessoal, precisa reservar tempo para isso. É como se fosse obrigatório mesmo. Você precisa reservar, nem que seja 20 minutos, nem que seja 10 minutos, logo ao acordar e antes de dormir, para você executar determinadas atividades que coloca influência na sua mente subconsciente, alinha a sua mente, eleva a sua energia, harmoniza o seu emocional, expande a sua vibração. Imagina você acorda atrasado, já vai na correria das coisas e você já começa naquela ansiedade, naquele turbilhão, naquela confusão. Como você acredita que vai ser o seu dia? Ele vai perpetuar esse padrão. Eu me incluo nisso, tá? Não tô dando bronca em ninguém. Isso é uma coisa que nós 100% precisamos vigiar. Aí a gente acorda, o que você faz? Às vezes já vai lá com a mão no celular, já começa a mexer com as suas preocupações, você já inicia o dia naquele turbilhão, você vai perpetuar aquilo ao longo do dia. Ou você não tem um ritual de higiene do sono que se fala. Algumas atividades ali antes de dormir para você limpar sua mente, harmonizar seu emocional, se conectar com Deus, acalmar seu corpo, relaxar seu corpo, reduzir luminosidade. Você já quer sair de um padrão assim, aí você deitar ali na cama e não mudar totalmente um padrão energético. Mesmo que você desligue o corpo externamente, a agitação no nível interno continua. Por isso que às vezes a pessoa acorda muito, tem um sono agitado, tudo isso. Então, você precisa organizar a sua agenda logo ao acordar e antes de dormir, para você ter um tempo de executar determinadas atividades. Nesse período, a mente subconsciente está muito mais vulnerável às suas influências. Então, é um momento importantíssimo para você ler alguma coisa que te edifica. É um momento fundamental de você, escrever um diário, os seus aprendizados, os seus agradecimentos, o seu autorreconhecimento que eu já passei, orientei vocês também. É um momento fundamental de você fazer as suas orações, as técnicas que você aprendeu em algum
curso, em algum processo de desenvolvimento pessoal. É um momento fundamental de você fazer as suas afirmações, de você ouvir sua intuição, porque senão você vai ficar no piloto automático. Você vai ficar no piloto automático e você normalmente vai tender nesses horários a colocar influências meio complicadas, meio distorcidas nesse sentido. São janelas muito importantes para a gente conseguir dar direcionamento. Tá? Quem aqui dá direcionamento na mente subconsciente, por exemplo, e na nossa energia? Quem aqui já leu O Milagre da Manhã? Tem alguém aqui que já leu? Coloca no chat se você já leu ou não. Escreve no chat sim ou não. Você já leu? Sim ou não? O Milagre da Manhã. É tão importante que na minha agenda eu chamo de Milagre da Manhã e o da noite eu chamo de Milagre da Noite. E por que que ele chama de Milagre da Manhã essas rotinas? Porque fez milagre na vida dele. Você imagina, o autor, ele estava com uma dívida em torno de $400 mil. Estava em depressão, um processo complicadíssimo. E aí ele ouviu um áudio de uma pessoa, tipo um podcast de desenvolvimento pessoal, onde a pessoa falava, olha, o seu resultado financeiro nunca vai ultrapassar o seu desenvolvimento pessoal, o seu nível de desenvolvimento pessoal. Aí ele teve a virada de chave. Ele parou de focar no externo e decidiu focar nele. Focar forte no desenvolvimento pessoal dele. E aí o que ele fez? Decidiu acordar mais cedo. E nesse período, ele começou com pouco tempo, depois foi aumentando conforme ele foi percebendo o resultado. Ele decidiu acordar mais cedo, e nesse período que ele acordava mais cedo, ele executava atividades de desenvolvimento pessoal para todos os níveis do ser humano. Por exemplo, ele fazia uma sequência de yoga, fazia um período de meditação, fazia escrita dos seus insights, reflexões, aprendizados, tudo. Fazia algum exercício físico. Ele separava a manhã para cuidar de cada nível, fazia suas orações, focou forte no seu desenvolvimento pessoal no primeiro período do dia. Lia alguma coisa. Numa questão de curto espaço de tempo, ele já começou a mudar o jogo da vida dele. Aí ele começou a aumentar o tempo dessas atividades. Mas ele falou, por exemplo, no dia que ele estava apertado de tempo, ele fazia 2 minutos de cada atividade. Já fazia diferença. Por quê? Porque o hábito e a rotina é o mais importante. O hábito e a rotina é o mais importante. Se ele medita 1 minuto, se ele faz 1 minuto de gratidão, se ele faz 1 minuto de gratidão, se ele faz 2 posições de yoga, ali, por exemplo, se ele faz 3 minutos de Qigong, de Tai Chi,
esses 10 minutos já muda a vibração, já muda a vibração dele, já muda a frequência mental, já harmoniza o emocional, já ativa o seu corpo. E aí você inicia o dia numa outra frequência. E ao você iniciar o dia numa outra frequência, essa frequência vai se perpetuar. E com essa frequência se perpetuando ao longo do seu dia, você, nesse dia, fica com a sua lei da atração positivada, mais favorável. Aí você vai tender a atrair situações positivas para o seu dia. Se você começa o dia já com o que se fala, comecei o dia com o pé esquerdo ali, a tendência é você perpetuar esse padrão ao longo do dia. Aí você precisa parar e transformar esse padrão, porque senão ele continua reverberando e vai rodando essa frequência ao longo dos seus dias e a coisa vai indo para um lado meio complicado. E se isso se perpetua por muito tempo, aí o subconsciente assume. O subconsciente assume, aí se transforma num estado de ser, que o Joe Dispenza fala. Se transforma num temperamento seu, se transforma numa identidade. E aí se torna o quê? Se torna o seu padrão de funcionamento habitual, comum. E aí para você transformar isso, o trabalho é maior. Você vai precisar a partir do momento que o subconsciente e o seu corpo assume, depois você vai precisar trabalhar de uma forma mais intensa, num período mais prolongado, para você tirar o enraizamento dessa memória no seu corpo e desse padrão, desse ritmo energético no subconsciente. Napoleão Hill chamava isso de ritmo hipnótico. É como se você realmente tivesse... É um transe subconsciente. O padrão de funcionamento automático e habitual é uma engrenagem que fica rodando numa determinada direção. Na maior parte das vezes, uma direção que leva você para resultados que você não quer. Entendeu? Então, enfatizo com vocês. Olha a agenda de vocês. Olha a agenda de vocês e começa a observar, na média, qual é o horário que você acorda e qual é o horário que você está indo dormir. Quando você vai organizar a sua agenda, você precisa definir essa estrutura. Por exemplo, qual é o horário que você acorda e fixar isso. Você não pode, por exemplo, acordar cada dia num horário. Observa as crianças, observa os animais. Eles, se você perceber, eles têm rotinas. E se você bagunça essas rotinas, a mente e o emocional, eles ficam instáveis. O processo da paternidade está me ensinando muito sobre isso. Por exemplo, quando a gente tira o Ravi da rotina, bagunça um pouco, porque o emocional, o subconsciente, o cérebro, ele funciona por ritmos. Guardem isso, ele funciona por ritmos. Por isso que a disciplina é importantíssima se você quer dar direção para a sua vida, por causa disso. É lógico que você não precisa se tornar um robô, não precisa ser hiper engessado, só que precisa ter uma estrutura o seu dia, e uma estrutura essa que dá direção principalmente para a sua mente subconsciente. Por exemplo,
Vamos supor que você instala ali o momento de estudo. O momento de estudo. Se você repetir isso vezes o suficiente e naquele horário, naquele dia, é sagrado aquilo, dali um tempo, o seu emocional, a sua mente subconsciente, a sua energia já vai puxar você a executar aquilo, vai entrar num ritmo automatizado. Não tem como o subconsciente não automatizar coisas. Uma das funções da mente subconsciente e do cérebro é essa. É automatizar determinadas coisas para que a gente economize energia. Porque senão você não dá conta. O custo energético é gigantesco. Se você não automatiza pelo menos uma estrutura da sua vida de funcionamento. Se você tem que decidir tudo a cada milissegundo, o gasto energético é gigantesco. Você entra numa estafa mental. Então tem uma certa estrutura que você precisa passar para a mente subconsciente, passar para o habitual, para o nível de automatização de funcionamento. Só que qual que é o problema? A maioria das pessoas está com automatizações negativas. Tá? Entenda o seguinte, você precisa entender isso de uma vez por todas. Não tem como você não ser uma pessoa disciplinada. Entenda esse ensinamento. Não tem como você não ser uma pessoa disciplinada. A questão é, você está disciplinado a fazer aquilo que está desalinhado para você. Vamos supor que você se alimenta mal. Você está disciplinado a se alimentar mal. Vamos supor que você procrastina. Você está disciplinada a procrastinar. Vamos supor que você se relaciona num determinado padrão. Você está disciplinada a se relacionar naquele padrão. Vamos supor que você se sabota, se você não estuda. Você está disciplinada no momento de estudar a fazer outra coisa. Vamos supor que você fuma. Você está disciplinada a fumar. Não tem como você não estar disciplinada nas coisas. A pergunta é, você está disciplinada a ter os comportamentos e as ações que te direcionam para os seus objetivos e para os seus resultados? Ou você está disciplinado para ir na contramão? Por exemplo, divulgação nas mídias sociais. Não tem como você não estar disciplinado. Vamos supor, ou você está disciplinada a fazer diariamente, ou você está disciplinada a não fazer diariamente. É uma disciplina, é uma automatização, é um padrão. Entenderam o princípio? Aí a pergunta que você tem que fazer é qual disciplina vai levar você aonde você quer. Saia dessa ilusão de que eu não gosto de disciplina, não funciona para mim. Observe a sua vida. Você vai ver que você já está disciplinada a funcionar do jeito que você funciona. A questão é que o jeito que você funciona, essa automatização que você está, que você acredita que não é uma disciplina, é uma disciplina, só que ela está te atrapalhando. Ela está te atrapalhando. Entendeu? Então, esse capítulo do sono, ele abre para a gente a oportunidade da gente entender a importância da rotina matinal e a rotina noturna. Então, a partir de hoje, você vai definir na sua vida qual é o seu horário fixo de acordar e qual é o seu horário fixo de dormir.
e você precisa respeitar demais isso. Quando você automatiza isso, a sua mente, o seu cérebro, ele vai entrar num estado de maior descanso e recuperação. Por exemplo, se um dia você dorme 1 da manhã, um dia você dorme 11, um dia você dorme às 9, um dia você dorme meia-noite, seu cérebro vai ficar bagunçado, a sua energia vai ficar bagunçada. Um dia você acorda às 8, um dia você acorda às 6, um dia você acorda às 7, a sua energia vai ficar bagunçada. Tá? Predominantemente, você precisa ir dormir e acordar no mesmo horário. Um dia, beleza, vou dormir até não aguentar mais. Ou um dia você tem um evento, vou aproveitar, beleza, depois volta no trilho. Tá? E aí, eu já vou passar essa tarefa para vocês, de pelo menos, você vai separar 30 minutos, pelo menos, dever de casa. Você vai separar 30 minutos logo ao acordar e logo antes de dormir. Se não der 30, faz 20, faz 15, mas faz. E você vai escolher pelo menos 3 atividades que vão fazer a diferença para você. Seja ler 2 páginas do livro, seja fazer as afirmações, visualização, oração, alongar o corpo, escrever 5 coisas que você agradece, escrever 5 coisas que você se reconhece, respiração consciente. Aí você vai sentir qual a sua necessidade maior do momento e faz esse teste. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu despertador hoje e você vai configurar fixo o seu horário de acordar todos os dias da semana. Horário de acordar fixo, exceto um que você deixa livre, acorda a hora que o corpo quer para você descansar mais. Pelo menos 6 dias na semana você vai colocar o horário fixo de acordar. E logo após isso, você já vai levantar e você vai fazer esses 30 minutos de atividades que você escolher. Se você consegue mais, você faz mais. Tá? E aí, qual que é a regra? Você só vai poder mexer no seu celular depois que você terminar essas atividades, tomar o seu café da manhã. Na primeira hora do dia, você está proibido de mexer no celular. Na primeira hora do dia e na última hora do dia, pelo menos, aí o ideal é 2 horas, pelo menos, desse horário que você definir, você não pode mexer no celular, exceto para desligar o despertador, ou se você vai pôr uma música em alguma coisa que você vai fazer. Mas está proibido de entrar no WhatsApp e nas mídias sociais, por exemplo. Na primeira hora do dia, o ideal nas 2 últimas horas do dia. Então você vai configurar o seu despertador, o horário fixo da manhã. E vai fazer essa rotina. Faz o possível para você fazer pelo menos 30 minutos. Qualquer coisa você acorda 30 minutos antes. Faz esse esforço. Certo? Aí você vai definir o horário que você vai dormir. Eu vou dormir, eu preciso estar dormindo. Para eu estar descansado, eu preciso dormir pelo menos X horas, eu percebo. Ok, então você calcula o horário lá que você vai acordar, aí calcula a quantidade de horas. Por exemplo, eu preciso dormir 7 horas, pelo menos. E eu vou acordar às 6. Se eu vou acordar às 6, então eu preciso dormir 7 horas, então meu horário limite para eu estar dormindo é 11 horas da noite. Ok.
Então aí você vai calcular o milagre da noite aí que você vai fazer e você vai pôr o despertador no horário do milagre da noite, pelo menos 10 minutos antes. Então, se você tem que estar dormindo às 11, pelo menos coloca o seu celular ali umas 10h15 para ele despertar. Põe uma musiquinha mais calma nesse despertador. Então, uns 45 minutos antes do horário que você vai dormir, você coloca ele para despertar, que é para te avisar que você precisa começar a fazer as suas práticas noturnas e se preparar para dormir, fazer a higiene do sono. A partir do momento que tocou o despertador da noite, você vai largar o celular, exceto se você for usar alguma coisa para você fazer as práticas, e vai começar a fazer as suas práticas de higiene do sono até você dormir. E aí nessas práticas da noite você faz essas afirmações que ele coloca aqui no capítulo. Tem várias afirmações que ele coloca aqui nesse capítulo para você falar antes de dormir. Só que o ideal é você fazer personalizado, diante do que você está precisando desenvolver na sua realidade. Qual é a área que você está precisando de uma nova força, melhorar seus resultados? Escreve declarações específicas para você. Aproveita esse momento para você ter um diário e escrever suas declarações. Quando você escreve, isso vai mais forte para a sua mente subconsciente. Você fixa mais no sistema nervoso quando você escreve, ao invés de você só ler. Tá? Então aí você vai colocar a sua... você vai estabelecer no seu despertador o seu milagre da manhã e o seu milagre da noite, ok? E eu quero que vocês escrevam no chat agora quais atividades vocês acreditam que vai fazer mais diferença para você em relação àquilo que você está precisando desenvolver na sua mente, no seu corpo, na sua energia, seja o que for. Quais atividades você sente intuitivamente que são aquelas que vai fazer mais diferença no seu caminho? Escreve pelo menos 3 no chat. Quero ver a escolha de vocês. E aí a gente trabalha orientações para vocês nesse sentido. E aí vou dar uma dica de ouro também. Depois que você almoçar, que você às vezes entrar naquele estado recuperativo, depois que você almoçar, o corpo pede aquele descanso para processar a comida. Nesse momento, ao invés de você só ficar rodando o celular, ficar rodando em coisa, vê se você consegue tirar 10 minutos para você fazer meditação de esvaziamento mental. Meditação de você só observar os pensamentos, os sentimentos, colocar sua consciência corporal e acessar o centro vazio. E nesse momento, você também recita as suas declarações, naquele momento em que você está no limbo, entre o sono e a vigília, sabe? Ali entra mais forte. Por que é importante a gente ter esse momento também? Porque vamos supor que aconteceu algo de manhã, a sua energia se desestabilizou um pouco. Nesse momento você já se harmoniza. Você tem uma parada, restabelece a sua energia, a sua mente também descansa, você já tem condição de ir para o seu movimento da tarde numa frequência melhor.
as coisas vão acontecer de uma outra maneira. Entenda o seguinte, a nossa energia, a nossa mente, o nosso emocional, você precisa olhar igual banho. Igual banho, igual lavar a mão, igual escovar o dente. Nós precisamos ter atividades constantes o tempo todo de alinhamento. O tempo todo. Porque são muitas influências tirando a gente do nosso centro. São muitas influências tirando a gente do nosso centro e colocando impressões na nossa mente subconsciente. Os relacionamentos, os noticiários, as mídias sociais, dependendo do que cai ali no seu colo, os acontecimentos de trabalho, você pode sair do seu centro o tempo todo. Eu compartilhei ontem, falei para o pessoal da prática de aterramento. Ela é fundamental para você começar o dia. Se você não recebeu, manda um direct depois que eu passo para você. Começar o dia, por quê? Porque quando você dorme, durante a noite, a alma, ela dá uma passeada. Então, às vezes, você acorda sem aterramento, você acorda meio avoado. E isso pode te atrapalhar muito, você começar o dia dessa forma. Então, deixa eu ver as atividades do pessoal. Caminhada, aí o ideal de manhã. À noite, você se agitar muito antes de dormir, não é muito favorável. Meditação, escrita e leitura. Tá muito mental só, Elaine. Vê se você consegue colocar alguma coisa que também se conecta mais com o corpo. Tá? A Heloísa, autoaplicação de reiki, meditação e leitura. Corrida, leitura e escrita. De manhã, Arielle. Aí à noite se substitui a corrida. A Andréia, eu já faço à noite escrita no caderno diário. Isso. Preciso me exercitar e aprender a meditar e visualizar. É prática. Entra num aplicativo que chama Insight Timer. Você consegue personalizar a sua meditação e já tem lá também meditações guiadas. Aí o exercício de manhã ativa o corpo. Faz realmente alguma atividade física, algum esporte, academia, seja o que for. À noite, yoga, alongamento, para você dar uma baixada, tá? Eu apertei aqui algum botão, não sei se ficou o horário para vocês na tela, ou se é só para mim. Apertei sem querer na tela aqui. Deixa eu ver mais, ó. Rezar, agradecer, alongar, sim, relaxamento, escritas, alongamento. Perfeito. Estou focada na corrida. Maravilhoso. Corrida de manhã é top. Tem o Ho'oponopono também. Saiu aí o relógio para vocês? Entenderam? Então vocês precisam ter vocês precisam ter esse entendimento. Logo quando você acorda e logo quando você vai dormir, são janelas de oportunidade onde a mente subconsciente e o campo espiritual também estão mais abertos para você influenciar. A sua mente também está mais receptiva, tá? E ele enfatiza nesse capítulo, por exemplo, a importância da gente utilizar esse período de sono
para fazer a aliança com a mente subconsciente. Porque entenda assim, ó, o período do sono, ele é quando a mente subconsciente consegue trabalhar mais em nós. Porque o consciente desliga, e aí aflora o subconsciente, o inconsciente espiritual para fazer o trabalho de restauração, de harmonização. Por isso que insônia, para quem tem insônia, por exemplo, precisa fazer uma limpeza na mente subconsciente e no inconsciente espiritual, porque ali tem alguma coisa que se aflora no momento de dormir. Tem conteúdos internos acumulados ou mal resolvidos ou negativos, seja o que for, que quando a pessoa vai dormir e o consciente vai reduzindo, a hora que o subconsciente mental e o inconsciente espiritual vai se aflorando, esse conteúdo acorda a pessoa. Entendeu? Se você é uma pessoa que sonha bastante, tá? Se você é uma pessoa que sonha bastante, você precisa pegar um caderno e anotar os seus sonhos. E sempre olhar para eles de forma simbólica, metafórica. Cuidado você levar muito ao pé da letra. Os sonhos são mensagens simbólicas e metafóricas. Pega um caderno e começa a anotar. Tá? Quando a pessoa acorda no mesmo horário, tem várias questões por trás disso que pode ser, certo? A primeira coisa que eu oriento é vocês olharem o relógio da grande circulação de energia da medicina tradicional chinesa. Anota aí, grande circulação de energia, medicina tradicional chinesa. Aí você vai lá no Google e você pesquisa, no Google Imagens vai aparecer para você esse relógio. Aí você olha lá os horários onde cada meridiano de energia e cada órgão está mais ativo. E você vai ver que de madrugada, em tais horários ali, ou durante o dia, tais órgãos e estruturas energéticas estão mais ativas. Por exemplo, da 1 da manhã às 3 da manhã é o fígado, meridiano do fígado. Se você tem problemas à noite nesse horário, você precisa fazer um tratamento energético no sistema do fígado e nas emoções que tem a ver com esse órgão. Das 3 da manhã às 5 da manhã é o pulmão. Então, se você tem ali conteúdos a ser trabalhados nesse meridiano, ou se esse órgão está afetado por questões emocionais específicas, vai afetar nesse horário. Por isso que tem pessoas que têm tosse no meio da madrugada, porque é o horário que expande, a energia se concentra ali no pulmão. Então, se está com problema nesse órgão, é nesse horário que você vai acordar. Das 5 às 7 da manhã é o intestino grosso. Então, se tem problema nesse órgão e emoções presas nesse órgão, é nesse horário que vai enfatizar. Das 11 à 1 da manhã é vesícula biliar. Se a pessoa tem problema nessa região, vai atrapalhar o início do sono, por exemplo. O sintoma se aflora no horário
do meridiano que está mais ativo. Esse é um conhecimento, um conceito que a gente vai estudar mais profundamente no curso de psicossomática, para quem se inscreveu, para quem vai avançar. Esses horários dos meridianos, os sintomas de cada meridiano e caminhos de tratamento, caminhos naturais e alternativos para a pessoa resolver essa questão, tá? Então, em relação ao sono, você precisa estar atento a esse relógio, chama Grande Circulação de Energia da Medicina Chinesa. Pesquisa lá, tá? O que ele fala aqui também? Que o último pensamento do dia é uma semente. Ele fala isso no capítulo. Guardem o que eu falei, não é só o último momento do dia, mas também o primeiro. O último momento do dia e o primeiro são sementes que você já joga do funcionamento do seu dia. Tá? Repetindo a lei para quem entrou depois. A forma como começa, perpetua. E a forma como termina, começa. A forma como começa, perpetua. A forma como termina, começa. Por exemplo, vamos supor que você faz uma rotina noturna maravilhosa. Você fica se sentindo muito bem e você vai dormir dessa forma. Você vai direcionar a sua energia, o seu funcionamento, para começar o dia seguinte dessa maneira, bem. Por isso que não pode dormir brigado. Atenção, casais. Se vocês estão com problemas, não vai dormir brigado. Não vai dormir brigado. Resolve antes de dormir. Harmoniza antes de dormir. Vai dormir com a questão resolvida. Senão, isso é uma semente complicadíssima. O sentimento negativo vai lá e se aloja. Fica preso no corpo. Vai lá para o subconsciente e se enraiza lá. Antes de dormir, resolve o que tem que resolver. Se tá com a emoção aflorada, respira, calma, espera dar uma baixada e resolve antes de dormir. Senão, você já planta a semente do conflito. Olha exemplos de afirmações que ele coloca aqui antes de dormir. O poder do meu subconsciente está curando tudo agora. Se você quer melhorar sua saúde em alguma coisa. Eu sou guiado e protegido pelo amor divino. E aí, visualizações. Imagine-se saudável, em paz, próspero ou com um problema resolvido. Na parte de casal aí, visualiza vocês bem, curtindo um momento bom entre vocês. Você vê que tem a combinação que eu falo. Combinar a palavra no diálogo interno ou verbalizada. Combinar imagens. Combinar o sentimento. E combinar um item muito importante. A postura corporal. Vamos supor que você quer relaxar. Você não pode deitar na sua cama todo tenso. Faz um tempo, você está fazendo essas afirmações, essa visualização, abre seus braços, abre as pernas, se solta, sabe? Utiliza o corpo para mobilizar os seus sentimentos, as suas emoções. Cada item desse combinado forma uma chave. É isso. Entendam o seguinte. A chave da porta, ela não tem os dentes? Ela tem os dentes, certo? Tem os dentinhos lá. Que combinados elas abrem a porta, ok? Quando se trata dessa questão de mente subconsciente e do espiritual também, a visualização, a imagem mental é um dente. O diálogo interno, ou o que você verbaliza, é outro dentinho. A postura corporal é mais um dentinho. O sentimento disparado é outro dentinho. Até assim, a configuração do ambiente que você colocou, o ambiente é outro dentinho.
você precisa direcionar isso para a influência no subconsciente que você quer fazer. Se os dentes estiverem alinhados para a direção, a influência no subconsciente você consegue virar a chave. Agora, vamos supor que você está fazendo uma afirmação, mas a sua imagem mental está em alguma preocupação lá, está focado no problema. O seu sentimento está ao contrário, tipo, você não acredita, você está sentindo o oposto, o seu corpo está numa postura incoerente, você não vai conseguir virar a chave e abrir essa porta do subconsciente. Precisa combinar esses elementos. Entendeu? Precisa combinar esses elementos. Aí o que você vai fazer? O que você vai fazer nessa rotina noturna ou diária que eu passei para vocês? Você vai escolher e direcionar cada atividade para um dentinho aí específico da chave. Por isso que eu corrigi algumas pessoas aí que vocês colocaram no chat. Tenha uma atividade para o corpo. Tenha uma atividade para o mental. Tenha uma atividade para o espiritual. Tenha uma atividade, sei lá, para o sistêmico. Escolhe uma atividade para cada nível do ser humano, onde a combinação delas forma um todo, e esse todo gera uma influência para o subconsciente, ou para a sua vibração, ou para o campo sistêmico, seja o que for, que é muito mais poderosa do que se a influência estivesse isolada. Certo? Posso deixar vocês com esse dever de casa? Quem se compromete a ajustar essa rotina matinal e noturna, digita eu no chat. Quem se compromete? E fazer esse ajuste, colocar essa rotina, essa disciplina, para sentir os resultados por pelo menos um mês. Quem se compromete, coloca no chat. Confirma a sua decisão aí. Digita eu. Vocês se comprometem? Eu vou me comprometer com vocês também, hein? Vou reformular aqui os meus processos nesse sentido também, um novo direcionamento. Aí a gente faz todo mundo junto. Imagina essa união de mente, de todos nós fazendo esse movimento, todo mundo junto, ao mesmo tempo. Isso cria um campo de conexão entre nós, beneficia a todos. A gente vibra em uníssono e direciona um campo coletivo que potencializa todo mundo. Combinado, então? Posso contar com vocês? E aí vocês depois vão relatando nas lives aí as experiências. Os depoimentos, os relatos, as atividades estão dando certo. Vamos ter essa troca. Beleza? Maravilha então, pessoal. Gratidão pela presença de todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.